Olá, boa noite. Aqui é a doutora Rosali, assumindo o Instagram da Debra Brasil para começar mais um Debra Talks. E o Debra Talks de hoje vai falar sobre um tema que foi super pedido, que é estenose de esôfago, manejo e indicação de dilatações. E o convidado é o Dr. Roberto Zílio. Antes da gente começar, esperando um pouquinho aqui o pessoal entrar, aquelas informações habituais. Esse episódio ele fica gravado no IGTV da Debra Brasil. Então, para você que não pode assistir desde o começo, ou não vai poder ficar até o final, é só depois acessar o Instagram no IGTV e assistir o episódio inteiro. E para você também que não quer entrar no Instagram ou que quer compartilhar com os seus conhecidos, você pode compartilhar através do YouTube e tem também um site da Debra Brasil. Então tem 3 plataformas diferentes para você não deixar de assistir esse conteúdo e o mais importante, compartilhar, tá bom? Então, a gente teve algumas perguntas já durante esses 2 dias que a gente deixou o card no ar. E se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aqui no chat que ao longo do bate-papo eu vou tentar responder todas. Tá bom? Se a gente não conseguir responder todas, é só depois entrar em contato, tá bom? Por direct e mandar. Eu não tô conseguindo transmitir ao vivo com ele, só um pouquinho. Não sei, não tô conseguindo aqui. Roberto, eu vi que você entrou na sala. Pede para participar ao vivo, vê se você consegue. Porque eu não sei se a minha internet hoje tá boa. Tava com alguns probleminhas. Vou tentar aqui de novo. Eu não tô conseguindo pedir pra entrar ao vivo com ele. Deixa eu ver aqui. Vamos ver por aqui. Vamos ver. Roberto, vê se você recebeu uma mensagem para participar ao vivo. E aí a gente espera ele. Não. Roberto, eu sei que você está aqui na sala. Vê se você consegue achar no canto uma setinha para você aceitar participar ao vivo. Ou então você pede para participar ao vivo junto comigo. Porque por aqui tá com algum problema, eu não tô conseguindo. Agora foi errado. Aqui, pronto. Agora vai. Que bom. Ao vivo tem dessas coisas, gente. De vez em quando dá certo, de vez em quando dá errado. E aí, Roberto, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Na verdade, eu estava tentando fazer pelo computador, porque eu estou com o celular aqui na mão, e Não no computador consegue. sempre. Pelo computador não, não consegue fazer ao vivo. Vou tentar de novo aqui, se eu conseguir pelo computador ficar melhor. Deixa eu ver. Vamos tentar. Eu vi aqui. Até estava entrando e eu acabei fechando. Vamos ver se você Vamos ver. consegue. Vamos tentar novamente, daí fica melhor. Entrando e eu acabei fechando. Aí. Vamos ver, só que daí teria que mudar Vamos mudar a captura pelo computador, né? Mas tudo bem, eu acho que dá para. Isso aqui aí teria que mudar Vamos mudar a captura pelo computador, né? Mas tudo bem, eu acho que dá para. Isso aqui aí teria que mudar. Ok, vou fechar aqui. Vou ficar pelo celular, que é mais tranquilo. Tá bom. Aqui a Janine já tá te dando boas-vindas. Tá aqui. Obrigado. Tem várias. A conexão tá ótima. Que bom, Leandro. Às vezes, Tá, terça-feira tem ok. muita live porque a conexão fica ruim. A gente vai É esperar mais isso um mesmo. pouquinho as pessoas entrarem aqui no chat, no nosso bate-papo. A gente começa esse bate-papo que foi um tema super pedido desde o começo. Lá atrás, quando a gente começou o Debra Talks, as pessoas sempre falavam, fala de estenose de esôfago, estenose de dilatação, estenose de esôfago. E a gente estava aguardando esse tema, né? E aí hoje chegou aí, então, o tema de dilatação de esôfago e o manejo. Leandro Rossi está agradecendo a presença, assunto de muito interesse. E é mesmo, é um assunto Obrigado. que as pessoas querem saber um pouco mais, né, Roberto? E Claro, aí claro.
E a gente começa o nosso Debra Talks sempre aí com essa mesma perguntinha para introduzir quem é o convidado, quem é o Roberto, né, e qual o envolvimento dele com hipólise bolhosa. Bem-vindo. Obrigado, Rosali. Agradecer o convite da Debra Brasil. Não é meu primeiro contato, na verdade a Janine já me convidou há muito tempo para participar dos eventos da epidermólise e foi assim que eu fui me envolvendo aí. Já conheci bastante gente dentro da epidermólise. Roberto, Oi. vê se você consegue desligar o computador que está dando interferência. Pode ser, pode ser. Talvez seja, tá desligado, tá sem Tá? volume. Ah, tá. Não, melhorou. Aí, melhorou? Nada, Então, o meu contato inicial com a epidermólise, então eu vou me apresentar, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, como falei no convite, sou médico aqui de Santa Catarina, eu moro numa cidade chamada Joaçaba, que é no interior de Santa Catarina, e me formei em Florianópolis, na Universidade Federal, fiz cirurgia geral, fiz residência de cirurgia do aparelho digestivo, e dentro do aparelho digestivo é que começou o meu interesse pela endoscopia. Então, dentro da minha formação de endoscopia, uma das coisas que eu tinha muito interesse em fazer era a via biliar, a colangiopancreatografia, procedimentos terapêuticos por endoscopia. E foi nesse caminho, nessa vontade de ir para fazer isso, que eu descobri que existia um centro de formação lá no Chile, que tinha uma oportunidade muito boa de treinamento, um fellow, né, uma especialização. E aí eu me inscrevi, eu voltei para trabalhar depois da residência, eu fiz a cirurgia do aparelho digestivo em Curitiba, no Hospital Evangélico, e voltei para casa para trabalhar, voltei para minha cidade, até que fui chamado, então surgiu a oportunidade de fazer esse estágio, que era num centro chamado Clínica Alemana, um centro de treinamento vinculado às sociedades de endoscopia mundiais, de gastroenterologia, muito legal. Então, uma estrutura muito boa, bem completa. Vamos comparar assim, um hospital lá, a Clínica Alemana, como se fosse o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o hospital, esses hospitais sírio-libanês, então um hospital muito, muito bem estruturado lá. E era um centro de referência nacional no Chile, em Santiago. Com o passar do tempo, no treinamento de endoscopia terapêutica, eu começava a perceber a presença dos pacientes de epidermólise lá no nosso dia a dia. E logo a gente começou a entender que existia uma referência também para esses pacientes lá dentro da clínica alemã. Eu comecei a ter, então, esse contato com a epidermólise, eu também não conhecia, a gente sabe que é uma doença rara, são poucos pacientes, proporcionalmente ao que a gente vê como médico, né? E aí eu comecei a perceber que existiam muitos procedimentos e a gente começou a ser treinado para fazer esses procedimentos. Então, depois, entendendo melhor, eu fui descobrir que a clínica recebia praticamente todos os pacientes da Debra Chile para fazer as dilatações de esôfago lá principalmente com o nosso chefe, que era o Dr. Cláudio Navarrete, que é um endoscopista muito experiente e que era o chefe da unidade. Então, ele tinha essa referência de receber os pacientes. Depois de muito tempo, eu fui entendendo que existiu um acordo lá, porque como esses pacientes, existia sempre uma dificuldade, e a gente sabe que existe aqui no Brasil, um país continental, no manejo desses pacientes. E como existia já uma técnica diferenciada para fazer as dilatações e os resultados bons, o pessoal da Debra Chile conseguiu fazer com que se ficassem esses pacientes de praticamente todo o Chile referenciados para fazer os procedimentos lá na clínica alemã. Então, a gente entrou nesse meio, eu conheci lá uma enfermeira, não sei se vocês vão saber, a enfermeira Maria José Gana. Ela é uma enfermeira que acompanhava todos os pacientes, toda vez que a gente recebia paciente com epidermólise, ela que estava junto, e ela faz um trabalho na Débora muito legal, assim, de apoio.
Conversando então com ela, a gente entendeu como é que era essa logística. E aí lá a gente começou a aprender que os pacientes de epidermólise se beneficiavam de fazer uma dilatação numa forma diferente do que a gente estava acostumado. Então, o que a gente é acostumado como endoscopista quando a gente tem uma estenose de esôfago? A gente é acostumado a fazer a dilatação da forma mais tradicional, que é utilizando as sondas ou as velas, né, que o pessoal chama as velas de Savary, dilatador de Savary, Savary Gilliard é o nome. Só que para os pacientes de epidermólise, a gente já começou a aprender que não se usava esse tipo de dilatador. Por quê? Justamente pela característica, né, a mucosa dos pacientes serem muito mais sensíveis, os traumas, assim como na pele, também na mucosa, causarem danos, causarem bolhas e causarem a estenose. Então, a gente desde o começo aprendeu que quanto menos você agredir a mucosa, quanto menos contato você tiver com o paciente, a estenose do paciente de epidermólise, melhor seria o resultado. É aquele conceito do mínimo trauma possível. Ele é necessário, né? Infelizmente, quando existe uma estenose importante, o paciente precisa fazer a dilatação. Mas, então a gente começou a entender. E como que é esse método, então, que é o que eu fui convidado já para falar, a gente faz uma dilatação diferente, utilizando um balão, né, um balão guiado por um fio, e a radioscopia, né, que é o raio-x em formato de vídeo. Foi engraçado que quando eu terminei o meu treinamento, a própria enfermeira, a enfermeira essa Maria José, sabendo que existia uma demanda muito grande de cuidados com esses pacientes no Brasil, né, essa dificuldade por ser um país muito grande, muitos estados diferentes, equipes que não se conversam, não tem uma unidade, então ela colocou assim, olha, para que local que você vai, pegou meus contatos, né, me passou tudo isso, anotou isso, e quando eu cheguei no Brasil, justamente o pessoal já tinha meu contato, né, o de Blumenau, a mãe do Manuel, a Inca, né? A Inca foi a primeira pessoa que já fez contato comigo, e aí, claro, a gente começou a partilhar esse conhecimento e também em alguns eventos da Débora, né? E deu certo esse contato, então, da enfermeira Maria José, porque eu comecei a perceber também, depois, junto aos nossos colegas aqui no Brasil, que, primeiro, existe muito receio, né? É uma dificuldade. Assim como a gente sabe, todos os pacientes com epidermólise são vistos de uma forma com muito medo, até pelas equipes. Então, isso eu já percebi nitidamente que nesse meio era assim e ainda é muito assim. E então a gente procurou tentar ajudar aí, divulgando essa técnica me coloquei sempre à disposição dos colegas dessa área para tentar mostrar como é que é. E o que tem de diferente, então, vamos falar um pouquinho da parte técnica, né, que a gente aprendeu lá. Primeiro que os pacientes, em geral, eles não faziam dilatações assim de uma forma rotineira. Eles faziam conforme a necessidade, nesse conceito de que se o paciente tem sintomas e tem a estenose comprovada, então a gente indica a dilatação. Caso contrário, não faz sentido a gente fazer uma dilatação de forma preventiva, por mais que ela seja pouco agressiva, né? Como é esse método com o balão. Então, basicamente, a indicação dos exames, ela depende dos pacientes terem uma disfagia, ou seja, uma dificuldade de deglutição, queixas, problemas nutricionais, queixas para deglutir alimentos sólidos, engasgos com alimento líquido, né? Normalmente é isso que a gente vê quando tem uma estenose de esôfago. Os pacientes eles fazem uma estenose mais comumente no terço proximal do esôfago, e eu fui perceber também depois lá do Chile que
é muito comum fazer uma estenose já no introito esofágico, na transição da laringe com o esôfago, estenoses severas, às vezes bem altas, isso realmente faz os pacientes terem uma chance de ter engasgos, né? Então, esse é o perfil de dilatação. Vamos falar, Roberto, aonde que é isso, gente? O esôfago proximal é o esôfago mais alto. Isso. Ele em 3. O esôfago Isso. é aquilo que vai ligar a boca ao estômago, e aí a gente divide ele em 3. O esôfago proximal é essa parte mais alta do esôfago, e o introito é esse como se fosse quase na garganta, né? A parte bem mais alta do esôfago. E aí acaba que com essa estenose, né, Roberto, eles acabam tendo mais risco, como você falou, de broncoaspiração e de outras complicações, porque eles engasgam com muita frequência. Né? Isso é um problema. Roberto, exatamente. Eu lembro quando eu vi sua primeira palestra no primeiro congresso da Débora em 2015, que você falou sobre esse método. Eu fiquei enlouquecida, porque eu também sou cirurgiã, não sou cirurgiã do aparelho digestivo, mas a gente acaba vendo e aprendendo um pouco. E quando você falou que tinha o mínimo contato, fez todo o sentido do mundo para mim, aquilo ali. Né? Se você tem um problema na mucosa, que é por trauma ou atrito, você coloca um endoscópio e você está causando um trauma e um atrito. Né? Você resolve um problema para criar outro. Né? Exato. Então, quando você falou aquilo, foi como se tudo se encaixasse e fosse assim, a cereja, o que faltava para ser um método menos agressivo. Exato. Eu estava falando aqui, eu só quero falar aqui, porque tem várias pessoas falando. E a gente está com a Janine no chat, então a Janine está respondendo. A gente tem as perguntas daqui a pouco, gente, mas estava falando da estenose mais alta, né, Roberto? E do método. Vamos explicar esse método. O método, né? E eu estou falando das indicações, né? Para quem que vai fazer essa dilatação? Sim. Não é para todo mundo, né? Justamente o conceito é o contrário. Quanto menos a gente... rotina. Isso, quanto a gente menos puder, ou se for necessário, melhor. Até mesmo o exame de endoscopia, isso é uma coisa que chama atenção, que esse método, ele não é por endoscopia. A gente imagina, né? Mas é um método, é um endoscopista que faz. É um endoscopista que faz. Mas a gente evita, inclusive, usar o aparelho de endoscopia, porque a gente sabe que o aparelho de endoscopia simplesmente já pode ser um fator de trauma, né? De agressão. Então, o método, antes de falar do método, a gente estava falando das indicações ainda. Qual é o principal exame que eu vejo, às vezes, as pessoas tentarem, os pais me ligam. Todo mundo pergunta, essa foi uma pergunta também. Qual é o exame que eu tenho que fazer para saber se eu preciso? Assim, eu falo que o exame é a segunda etapa. A primeira etapa é saber se tem sintoma. É o principal. A gente não vai fazer dilatação em ninguém que não tenha dificuldade de engolir. Se tem sintoma, tem engasgos, tem esses sintomas típicos, aí a gente pode indicar o exame. E o exame que a gente indica é o exame simples, que é a radiografia do esôfago contrastada. Né? É um exame, é um raio-x simples, onde a pessoa toma um contraste, um líquido, e aí ela vai desenhar aquele esôfago e via de regra, a gente vê o desenho da estenose. E não, raras vezes, elas são mais do que uma estenose. São 2, 3 ou 4 anéis que podem se formar. Tá? Então, para falar primeiro da indicação, é isso. É ter sintomas... Esse exame... É bom deixar claro que esse exame é super simples e está disponível na rede pública em qualquer hospital, né, Roberto? Assim, é um exame muito fácil de fazer. Uma mãe perguntou aqui, é pouco traumático, não é um exame que causa um trauma como a endoscopia, né? Você fazer uma endoscopia para avaliar a estenose, né, é um pouco... você acaba lesionando. Então, é um exame com pouco trauma, a criança bebe um contraste e radiografa. Então, exatamente. É super simples de fazer e disponível na rede pública. Exatamente. A única, talvez, contraindicação fosse a alergia, né? Relato de alergia ao contraste iodado. Mas, tirando isso, é muito tranquilo. É um exame bem fácil, bem tranquilo de fazer. Então, assim, passando da indicação, que é sintomas, tem que ter sintoma e tem que ter raio-x
de preferência mostrando onde é que está essa estenose, até por uma questão de planejamento. Aí sim está indicado de fazer o procedimento. O procedimento, então, o que ele muda? Como ele não é por endoscopia, o que a gente faz? No máximo, o endoscopista pode usar o aparelho de endoscopia para achar o orifício, a entrada do esôfago, né? Que às vezes, nesses pacientes, como eu falei antes, ficam bem fechados. Eu já tive casos de muita, extrema dificuldade de achar a entrada para onde vai a comida. Imagina, se eu tive muita dificuldade para achar um fiozinho milimétrico, imagina qual a dificuldade que esse paciente não estava tendo para engolir, praticamente estava engolindo só líquido, né? Só saliva, só alimento líquido. Então, a gente usa então o endoscópio, às vezes, para fazer um fiozinho muito fininho, flexível, passar e a pessoa engolir esse fiozinho guia, tá? Feito isso, eu consigo, através do raio-x, esse fiozinho ele vai até o estômago, sem problemas, a gente posiciona ele paradinho lá no estômago para que ele sirva de guia para que passe o balão. E aí existe o balão, sim, é a grande diferença, é o grande diferencial que faz esse método ser favorável. O problema, vamos falar contra, como é que se chama, desvantagens, seria o custo, né? Esses balões, entre aspas, são descartáveis, são material descartável e não, a gente não consegue, não é adequado também reprocessar esse material de forma que eles tenham custo. Claro que com o passar do tempo isso já barateou em relação ao começo, né, desses materiais surgiram, mas ainda é considerado um material caro. Eu diria que um balão descartável desse deve custar na faixa de R$1.000. Eu estou chutando aqui, talvez, pode ser que seja para mais ou para menos, mas eu estou dizendo assim que é um material realmente que tem um custo. Essa é uma desvantagem, né? Porém, a grande vantagem, então esse balão ele corre por cima desse fio, eu consigo enxergar ele vazio, né? Ele vai até o estômago, a gente infla ele com contraste para ele ficar desenhado, a gente infla ele no estômago e traciona. Então, imagina assim, eu já mostrei nos congressos, né? Como se fosse uma salsicha. Ele fica, só que, claro, menor proporcionalmente, mas ele fica o formato de uma salsicha. Então, essa salsicha, eu consigo tracionar ele do estômago como se a pessoa fosse vomitar uma salsicha inteira. Quando esse balão inflado, ele encontra a primeira estenose, eu desinflo ele, traciono um pouquinho mais o balão vazio e aí sim eu começo a inflar. Nesse momento, quando o balão começa a inflar, ele rompe somente o anel onde estava a estenose. Essa é a diferença de que se eu usasse um aparelho de endoscopia e mais um dilatador, provavelmente eu ia traumatizar toda a extensão da parede do esôfago do paciente. Ao passo que o balão, somente ele rompe aquela área onde está estenosado de fato. Essa é a grande diferença, é a grande vantagem do procedimento de dilatação, né, nesse formato que a gente aprendeu a fazer lá no Chile, que já sabia que os pacientes da Debra Chile já se beneficiam desse método lá na clínica alemã. Então, assim, de modo geral, esse é o procedimento, né? Essa é o formato que a gente faz. Então, isso já tem vários papers na literatura, vários artigos mostrando diversas vantagens desse método, justamente por ele ser menos agressivo. Ele não causar um dano a toda a extensão da onde você faz o exame de endoscopia, né, ou a todo o esôfago, e sim somente naquela região do anel que estava com a estenose. Uma outra coisa que eu percebo muito é que na endoscopia, às vezes, o paciente acaba com lesão na língua, na boca, por conta do aparelho mesmo, sabe? Por menor que ele seja, por mais flexível, tudo, você acaba tendo esse contato, né? Você imagina esse paciente que eu dei o exemplo, que tinha uma estenose puntiforme, já bem na transição da garganta com o esôfago. Nossa. Eu fico imaginando um colega da nossa área que não conhece a doença, porque é uma doença rara,
onde seja indicado fazer um exame de endoscopia, que é óbvio que o paciente tenha essa dificuldade, eu fico imaginando, normalmente no paciente são, às vezes esse é o momento mais delicado da endoscopia, você fazer o paciente deglutir o aparelho. Você imagina se ele não conhece essa doença e uma estenose importante e ficar forçando, tentando achar o caminho com o aparelho, o paciente deglutir. Isso é muito traumático. Se o paciente não tiver sedado adequadamente, isso, É importante falar, porque assim, gente, a endoscopia se faz sob sedação. Então, assim, o faz. paciente está sedado, né? Vai depender do grau da sedação, mas o paciente está sedado, a maior parte não lembra mais, é um incômodo, né? Porque vai lesionar a boca, Vai. Vai causar trauma, vai lesionar, vai fazer uma resposta inflamatória, o paciente vai ter dor, tudo isso. Então, tudo isso entra nesse conceito do paciente, a gente fazer a menor manipulação possível, né? A gente imagina aquilo que acontece na pele, a gente também tem que imaginar que está lá dentro, tem que ter todo aquele cuidado com a mucosa, com a deglutição, porque os pacientes fazem lesão com muita facilidade. Teve uma pergunta aqui que alguém perguntou, não lembro quem foi, mas se todos os tipos de EP. Então, o tipo distrófico, ele é muito característico, tanto o dominante quanto o recessivo. Então, assim, existe essa possibilidade da estenose de esôfago, que é o órgão mais acometido. Exato, é mais comum, né? Eu também não sou um expert, você entende muito mais do que eu nessa situação. Mas eu percebo que é mais comum no paciente distrófico, né? Mas pode acontecer nos outros pacientes também, né? Com menos. Nas formas que tem os funcionais, na simples não acontece. Exato. A Eveline, que a enfermeira colocou aqui, existem graus de estenose para que se possa indicar ou não a dilatação? Então, aí eu sempre volto a me ater, os pais perguntam muito isso, né? Independente do grau que a gente veja, por exemplo, no exame, é engraçado que alguns pacientes com a estenose presente não referem dificuldade, não referem uma disfagia importante, têm uma vida tranquila, conseguem se alimentar bem, conseguem deglutir bem. Então, eu costumo dizer que o grau, o que aparece no raio-x já, ele é só um guia para nos ajudar a saber aonde está aonde que eu vou encontrar essa dificuldade, o que eu preciso me ater, né? Mas eu sempre me guio pela indicação do procedimento pelo sintoma, né? O sintoma do paciente a gente tem que pensar no paciente, como que ele está, se ele vinha bem, de repente ele começa a queixar muito de deglutir, tem dificuldade com a alimentação, com as proteínas, com a carne, né? Isso chama muita atenção. Às vezes pode ser que o paciente tenha a vida inteira uma estenose e nunca descobriu, e então, claro, se o paciente já tem um histórico desde a infância e sempre foi difícil se alimentar, nunca fez um exame, né? Tem que valorizar essa queixa do paciente. Ele pode melhorar, ele pode ter uma qualidade melhor na alimentação, e isso pode ser visto no exame de raio-x, mas eu sempre me guio pelo sintoma. Porque o exame ele é complementar, né, Roberto? Isso, exato, é complementar para nos ajudar. Não é o exame, é sempre a clínica, a queixa, o sintoma do paciente, né? Eu tenho um paciente aqui que a gastropediatra pediu um exame contrastado de rotina para avaliar e ele veio com uma dilatação, veio com estenose. E aí ele enviou para dilatação. Aí a família ligou, falou, a doutora marcou para o dia 1º de agosto a dilatação dele. Aí eu falei assim, calma aí, você nunca falou que ele teve sintoma, que ele engasga, que ele tá bem, ele tá comendo bem, ele tá ganhando peso, tá tudo bem, não tá engasgando tanto. Ela, não, doutora, tá tudo bem. Eu falei, então você não vai. Exatamente. Aí eu não vou aparecer no dia, eu falei, não, você não vai nem aparecer no dia. Finge que você esqueceu. Não aparece. Não tem porquê. Isso tem mais de um ano, Roberto. Foi ano passado e assim, tá ótimo, não dilatou até então. Então, assim, que bom, nem aparece lá, você não tá sentindo nada.
guarda esse exame para a gente comparar, mas você, vida que segue. Exato, deixa a estenose lá fisicamente, se te aparecer um anel lá que é uma estenose, mas o paciente não tem queixa, não tem por que a gente mexer e causar. Sempre que se for mexer, mesmo que seja com esse método que eu indico, vai causar trauma, vai machucar. Então, só se justifica realmente falar em dilatação de esôfago se o paciente tiver queixas, né? Senão a gente não, não, não deve falar nisso. Isso é tão importante porque é um ponto de muita ansiedade das mães e das famílias. Sim, A sim, eu estenose, percebo. né? Eles É, fazem o exame de rotina, recebem serografia, daí tem a estenose e eles ficam assim, vamos dilatar, tem que dilatar. Então é muito importante deixar claro que precisa ter sintomas. sim, tem que ficar bem claro isso. Acho que é uma das coisas até mais importantes aqui para a gente falar e dar orientações, que tem que ter sintomas, tem que ter dificuldade, não tem indicação de tratar se não tiver nenhuma queixa relativa à alimentação, à deglutição, engasgos, né? Problemas alimentares nutricionais, né, o peso inadequado, uma alimentação comprometida. Esse é o principal. Se não tiver nada de sintomas relacionados a isso, não tem que se preocupar. Tem tanta coisa para se preocupar, né, em relação ao tratamento da doença, mas isso pode ser, não deve ser um motivo de ansiedade aí, principalmente para as mães, né? O Amigos da Nicole, que é do Rio, ela falou que a filha vai fazer a primeira serografia agora e que se ela precisar fazer a dilatação, se tem alguém no Rio de Janeiro que você indique. Nesse tempo que eu tratei algumas pessoas de vários estados, assim, aqui que acabaram vindo para Joaçaba, eu procurei fazer contatos, né? No Paraná, eu tenho um colega que já iniciou, eu passei todo o detalhe do método, né? Se não me engano, em Maringá, em Londrina ou Maringá. Em Curitiba, talvez a gente tenha algum centro também que eu tenho contato, eu fico à disposição. No Rio de Janeiro, eu tenho um colega em Macaé, que foi nosso residente aqui, que eu passei endoscopista. O método em si, como eu falei, que não tem segredos e se for feito com esse cuidado tal, ele pode ser feito por um endoscopista padrão, que tenha formação pela SOBED, só que a gente tem que atentar para alguns detalhes, né? E mesmo a gente que teve esse treinamento, a gente se surpreende. Eu me surpreendi com alguns casos onde a estenose era mais severa do que a gente imaginava, porque normalmente vem para fazer aqueles pacientes que têm muito sintoma ou têm estenoses bem importantes. Então, é difícil, eu não posso dizer assim, as pessoas que eu treinei ao mesmo tempo lá no Chile eram de outros países, naquele momento era de brasileiro, só estava eu lá. Mas tem várias pessoas que foram treinadas lá, que conhecem o método, né? E que poderiam estar fazendo, mas é difícil dar os nomes, assim, de Roberto, pessoas que eu tenha... Amigos da Nicole, assim, se você tiver com o seu médico, com o seu gastro, com o endoscopista, né, fala sobre a Débora, a gente passa o contato do Roberto. Roberto entra em contato, a gente aqui já entrou em contato com ele. E assim, para conversar, de médico para médico, ele vai explicar, vai dar, né, as orientações. Exato. E o colega Eu vai fico à se sentir disposição. seguro. Eu fico à disposição, assim, ó, nas pessoas que tenham a liberdade de falar com o seu médico, o seu gastro, principalmente, né? Ah, doutor, mas tem um médico lá de Santa Catarina que sabe um método, que é... Eu fico à vontade, assim, as pessoas fazerem meu contato, posso passar meu e-mail, o médico que quiser trocar alguma ideia, entender o que eu faço, para que eu gostaria muito que aquele desejo da enfermeira lá do Chile se cumprisse e espalhasse assim essa padronização desse método para os pacientes de EB aqui no Brasil, que a gente tivesse pelo menos em cada região do país, algum colega que conhecesse bem o método para dominar, e isso é muito simples. Eu acredito que para passar esse método para as outras regiões e outros serviços, e isso daqui a um pouco
fica padronizado. Então, eu fico à disposição para que, se os médicos quiserem, os seus médicos, dos pacientes que precisem me contactar, totalmente à vontade para a gente discutir esse método e tentar mostrar para eles como que funcionam os detalhes para que sejam feitos nas regiões assim, que tenham necessidade. Fico bem à vontade, bem à disposição. Aqui a Priscila perguntou, Roberto, você vê uma menor reincidência com essa técnica lá no Chile? Isso. Experiência? Isso. Então, a impressão que eu tenho e o que nos foi passado lá no Chile é que sim, que fazendo esse método, a gente, isso a gente observa, eu também faço muita endoscopia terapêutica no dia a dia. E eu lido com estenoses que não são as da epidermólise, eu lido com estenoses difíceis, estenoses após a radioterapia, estenoses após as cirurgias de esôfago, e a gente percebe que tem casos que são difíceis. Então, no EB, a impressão que eu tenho é que o fato da gente causar um trauma, menor trauma, isso induz a gente ter menos resposta cicatricial. Isso é um conceito aí da cirurgia plástica, né? Quanto menos agressão, menos o tecido vai responder com uma cicatrização excessiva. E toda vez que tem cicatrização excessiva, você tende, no órgão tubular como o esôfago, você tende a ter estenose. Fibrose. Então, eu percebo que fazendo esse método, a gente tem sim uma menor recidiva do que se fosse fazer toda vez com um dilatador mais agressivo, etc, etc. A impressão que eu tenho é que é isso. E outro conceito importante é que a gente não deve usar um balão enorme para abrir tudo que for possível. A gente usa um balão, vamos dizer assim, um calibre de 10, 12 milímetros, já é extremamente suficiente para que a pessoa tenha uma boa qualidade de deglutição e não precisa usar um diâmetro excessivo, porque se eu for pensar assim, com um diâmetro muito grande, eu vou estar causando mais trauma também, né? E aí eu vou ter uma... Então, fazendo com um balão, né, nesses diâmetros que eu falei, é o suficiente. Eu acho que isso causa menos trauma e aí a recidiva, que foi a pergunta, a recidiva, na minha impressão, é menor, né? Só que a gente sabe que, infelizmente, tem pacientes que vão precisar uma dilatação e vão ficar muito tempo sem dilatar novamente, e ao passo que vai ter pacientes que, infelizmente, vão ter uma resposta mais agressiva e vão ficar fazendo estenose com mais frequência e, obviamente, daí vão precisar fazer dilatação de uma forma repetitiva. Está tudo na genética, Roberto. Está tudo na genética. Tudo na genética. A Cláudia falou aqui, ó, boa noite. Minha filha fez 2 vezes dilatação de esôfago. Recentemente, a segunda vez foi há 20 dias. A recuperação desta está muito melhor e mais rápida. Também, assim, tudo depende, né? Depende do grau da estenose, do calibre do aparelho, do tempo, né, que fica nesse procedimento, porque o contato do aparelho com a mucosa, né? Tudo isso é importante, né, Roberto? Tudo isso influencia, exatamente, né? E esse conceito de ter menos trauma, menos agressão possível, melhor. E o método com que foi feito é importante e cada paciente vai responder de uma forma. Às vezes vai ter pacientes que vão, infelizmente, ter uma tendência de reformar os anéis de estenose com mais frequência. Uma coisa que a gente ouviu depois, né, relatos, ainda não era tanto rotina na época, mas o uso do corticoide em estenoses, que a gente usa, assim como na cirurgia plástica se usa corticoide para evitar um queloide, né, para evitar uma cicatriz hipertrófica, a gente para tratamento, né, a gente tem esse conceito também na endoscopia, não nos pacientes de epidermólise, mas numa estenose fibrose, uma estenose, a gente faz a dilatação e após isso aplica corticoide na área lacerada da dilatação. Na epidermólise é diferente, porque os anéis são
eles são mais superficiais, eles se formam com mais a mucosa e a submucosa do que toda a parede do esôfago. Então, eles rompem com facilidade, eles não são tão fibróticos. Então, a gente tem orientado o uso do corticoide quase que tópico, que seria o spray, tem um corticoide que chama fluticasona, que seria inalatório, né, para usar nos pacientes que têm doença respiratória, mas em vez de fazer inalatório, a gente fazê-lo deglutindo esse corticoide para que ele topicamente atuasse. Talvez isso possa ter algum benefício, a gente tem orientado os pacientes a fazer isso, né? Mas se isso realmente tem um impacto, é difícil a gente dizer. Mas pelo conceito, a gente tem de que os corticoides poderiam auxiliar. E isso fazer com que, então, diminuísse a chance da recidiva depois do procedimento. O Rodrigo fez essa pergunta aqui, você já respondeu, tá, Rodrigo? A estenose pode ser revertida espontaneamente? Pois temos períodos em que aparecem problemas e em pouco tempo volta ao normal. É isso, né, Roberto? São anéis que não são tão fibrosos, às vezes são anéis muito fininhos, que às vezes até na passagem de um alimento acaba rompendo. É isso? É como o conceito das bolhas, né, na pele. Você tem um anel sem uma fibrose extrema e, eventualmente, até o próprio alimento pode ser o dilatador, né? Quando você come e ele vai passar forçando um pouquinho aquela membrana e ela se rompe e o paciente pode ter uma melhora espontânea. Conhecendo o perfil das estenoses dos pacientes de EB, eu concluo que sim, é muito provável que aconteça isso. O paciente tem dificuldade, de repente ele passa a melhorar do dia para a noite e isso se deve provavelmente a essas membranas, esses anéis se romperem sozinhos e melhorar. Isso com certeza, na minha opinião, é um fato que pode acontecer. É possível, né? Acontece. É o possível. Douglas Freitas colocou aqui, ó, o melhor cirurgião. Douglas Freitas, o melhor cirurgião. Abraço, doutor. Deve ser um paciente. Obrigado. E a Débora, Obrigado. que é mãe, doutor, nosso filho tem suspeita de EB juncional, que não tem muitos registros de estenose no esôfago. Mas o Benjamin engasga quando recebe alimentos diferentes de pastoso. Deveríamos fazer algum exame? Eu só vou colocar um parênteses antes de você falar. É que às vezes, gente, os pacientes também têm alteração da musculatura. Né, Roberto? Também são muitas fontes, por aí vai. Mas na verdade, toda disfagia, que a gente chama de disfagia, é um termo técnico para dificuldade para engolir, né? O paciente que apresente algum grau de dificuldade para engolir, ou que ele já não tem uma liberdade de comer tudo, nesse caso ele come pastoso, vai bem, o sólido já não vai. Pode ser sim um indicativo para fazer a investigação. Aí entra sim aquilo que a gente comentou sobre o raio-x. O raio-x, nesse caso, talvez esteja muito bem indicado, assim como tem outros métodos para investigar essa deglutição, se for por outra causa, videodeglutograma, né, para investigar essa parte toda da musculatura, da deglutição. Mas, como existe sim uma dificuldade relatada aí, eu acho que isso é sintoma, como eu falei antes, isso é disfagia, isso deve ser investigado sim. E aí o exame seria a radiografia contrastada. A Eveline colocou aqui, videodeglutograma. Justamente porque vai avaliar todo esse processo, né? Ela tem disfagia sólidos, vai ter que avaliar. Exato, o videodeglutograma é um estudo mais completo, ele consegue ver todo o caminho que o bolo alimentar faz, né, desde do contato do alimento com a boca até o processo todo, e ele é um exame mais completo, né? Mas para fins de diagnosticar a estenose, como a gente falou antes, a radiografia simples, ela já consegue nos dizer com facilidade, né? Não precisa ser o videodeglutograma. Roberto, você tem... Alguém perguntou... Alguém perguntou... Foi quem que perguntou? O pai do Miguel. Perguntou se você tem alguém em Curitiba
Na verdade, assim, como eu fiz a minha formação de cirurgia do aparelho digestivo em Curitiba, eu tenho vários colegas de formação em endoscopia lá, conheço os colegas dessa área. No Hospital Nossa Senhora das Graças, tem um centro muito bom, no Sujizawa, na clínica, né, que é uma referência. Então, eu posso entrar em contato com essas equipes tranquilamente e passar. Eu tenho certeza que os materiais, as mesmas coisas que a gente usa, são coisas que estão totalmente acessíveis. Imagina, eu estou numa cidade de um porte muito menor, uma capital, vai ter todos esses recursos, sem dúvida, e basta ser o método. Então, nesses dois hospitais que eu falei, a gente tem vários colegas que poderiam estar fazendo esse método tranquilamente, né? Principalmente no Hospital Nossa Senhora das Graças, que a gente conhece quase, né, vários endoscopistas lá. Não, calma aí, tem mais uma perguntinha aqui pra gente ir para outras perguntas. A Inca colocou aqui, ó. O Emanuel fez a dilatação com os dois métodos. Na primeira com as velas e a segunda com o balão com o Dr. Roberto. 1000 vezes a do balão. No método funcional houve bastante trauma. É isso mesmo. Como eu falei, né? Só o fato de fazer uma endoscopia num paciente com EB é um trauma muito grande. A gente que conhece os pacientes, a gente sabe que tem que ter um cuidado extra, um cuidado grande. Então, só a endoscopia. E aí a gente que conhece como que é também fazer uma endoscopia com dilatador, tem que engolir uma espada, né? Engolir o dilatador é um dilatador, por mais que os calibres sejam menores que o do endoscópio e tal, mas acaba sendo algo desconfortável. Tem que estar, obviamente, os pacientes são sedados, né? O ideal é até que a sedação seja feita por anestesiologista que acompanhe o procedimento. Esse é o ideal, para conforto total, né, do paciente. Sim. A Yara colocou aqui lá no Instagram. Qual o mais indicado em bebês para melhor alimentação? Dilatação esofágica ou sonda? Aí, Yara, eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu acho que o bebê está com alguma estenose ou alguma alteração. Acho que é isso. O que dificulta muito nos bebês, né? É a gente caracterizar essa disfagia, confirmar a dificuldade da deglutição. O bebê vai se manifestar com vômitos, né? Recusa alimentar. Então, o exame de exame contrastado no bebê pode ser mais difícil, mas pode ser feito porque o bebê, você pode oferecer um alimento junto com contraste para fazer esse raio-x também, se for indicado. Acho que a dificuldade maior do bebê é isso. E sobre a sonda, se for indicado sonda, provavelmente já tem um motivo para isso, que seja a estenose, mas a sonda haveria dificuldade até para passar a sonda, se já tivesse, se fosse por uma estenose, a sonda já seria uma dificuldade. Em crianças que têm muitos quadros difíceis, às vezes o cirurgião pediátrico ele já indica uma gastrostomia, né? Precocemente, quando vê alguma dificuldade maior. Mas eu acredito que, e mesmo em bebês, pode ser feito sim a dilatação com esse método do balão que eu falei, balão obviamente com calibre menor. A única dificuldade no bebê é a gente conseguir diagnosticar, confirmar a presença da estenose, né? Mas eu acho que o método tem que ser o mesmo, né? Tem que tentar se fazer aí a radiografia para confirmar essa estenose. E se for confirmada, dá sim para ser feito a dilatação. Só não entendi bem a pergunta da sonda, porque eu creio que se foi passado sonda, realmente é porque já tinha uma dificuldade. Né? A gente teve uma paciente aqui que precisou passar sonda até para ganhar peso para fazer gastro. Até para passar sonda, Roberto, teve que ser por endoscopia, porque as cegas era impossível passar. Exatamente. Supervisão direta. A Maria Rita perguntou aqui, para ter acesso à dilatação,
tem altos custos? Não entendi, desculpa. Para ter acesso à dilatação, tem altos custos? Esses procedimentos são totalmente cobertos por convênios médicos, sem problemas, né, desde que seja confirmado que tenha a estenose. Eu já tive caso de paciente que solicitou esse método via judicial para o sistema público e conseguiu, né? E, como eu falei, o custo principal do procedimento talvez seja o balão, que é descartável, né? E ele tem o custo principal do balão. É claro que a gente não vai conseguir levantar aqui um valor, de dizer assim, porque tem custo do hospital, se você vai fazer isso na unidade de endoscopia, normalmente a gente pode fazer isso sem problema, mas tem unidades que não tem estrutura, não tem anestesista, então às vezes você tem que fazer isso no centro cirúrgico. Aliás, uma das coisas que quase que exige muitas vezes que se faça no centro cirúrgico é porque nem todas as unidades de endoscopia têm o raio-x, né? Tem a radioscopia. E aí você muitas vezes tem que ir para um local onde está esse equipamento, no centro cirúrgico. Então acaba que você tem um custo. Assim, um hospital, não é qualquer hospital que tem esse material da radioscopia. Exato, radioscopia, né? Que é maior, não pode ser uma clínica só, uma clínica endoscópica, tem que ser uma clínica cara, é um material caro. Exato. Exato, mas assim, em termos de cobertura, os convênios médicos, sem problema, eles cobrem todo. O SUS cobre, a gente só tem um problema de fazer o gestor comprar o balão. Na verdade, o maior problema é isso. É fazer o gestor entender que esse balão ele é benéfico e, mesmo sendo um custo maior, economiza em internação, em complicação, em intercorrência, em reincidência. Então, você vai colocando isso na balança, o balão acaba sendo vantajoso. Mas, no primeiro momento, o custo é maior. Exatamente. É como... Tem que entender isso. Tem que entender isso, porque se você faz o procedimento padrão com velas, com dilatadores e causa um trauma, esse paciente acaba tendo recidiva, acaba tendo mais impacto, né? E ele vai ter mais problemas e o custo vai aumentar, né? Indiretamente. Então, o balão seria, apesar de se entender, é caro, mas é uma economia. E indiretamente você faz economia, né? Só que o gestor tem que entender que no futuro é uma economia. O Kaique colocou uma pergunta muito legal. Ele colocou aqui que tem uma relativa dificuldade para engolir qualquer tipo de alimento, até mesmo líquido. E aí ele fala, olha que engraçado, ele diz que ele acha que não é do esôfago, não é estreitamento do esôfago em si, porque ele sente entalar logo após a língua. Exatamente. Exatamente isso que você falou lá no começo, né? Aquela estenose alta. E engraçado que esse perfil, eu não tinha percebido esse grau de estenose quando eu tive minha experiência lá no Chile. E olha, eu vou dizer que a gente fazia muitos casos lá. Depois que eu comecei a fazer os casos aqui, eu percebi esse perfil de que a estenose ela pode ser bastante severa a nível da laringe, né? Ainda antes de ter a entrada do esôfago. E isso mostra que esse sintoma que ele falou é compatível, sim, que ele ter... É bem possível que tenha assim, um comprometimento, mas que não deixa de ser uma estenose já, mas antes da entrada do esôfago. Pode acontecer, sim. Então, assim, tem que fazer exame de imagem, né, Roberto? Mesmo um radiologista experiente, ele vai conseguir detectar na radiografia simples do esôfago essa alteração. Aí entra uma discussão daquilo que a gente vinha falando eventualmente, um videodeglutograma, uma avaliação, eventualmente, otorrinolaringológica, que daí o otorrino, ele faz uma laringoscopia, ele faz uma análise da laringe para ver, e ele provavelmente conseguiria verificar, numa situação dessa, que existe esse estreitamento já a nível da garganta.
né? Então, é um território bem, né, na transição entre o esôfago e a garganta ali, que pode ser avaliado por ambos, pelo gastro, eventualmente também pelo otorrino, né? Também pode Aí ser uma... fica aí a sugestão, procurar um otorrino, né, para começar o exame, né, para começar a avaliação, né, Roberto, da disfagia dele. E aí Exato. no acompanhamento. A gente vê como é difícil, né? Nós que somos médicos, a gente tá nessa área, mas para o paciente, mas fica meio perdido, eu vou para o gastro, vou para o otorrino. Num caso como esse que foi citado agora, existe uma suspeita de que possa ser realmente mais na garganta, e o próprio paciente percebe isso, ele fala, né, que me dá a impressão que é atrás da língua. Então, conforme os sintomas, procurar tentar direcionar. No caso assim, realmente seria a minha recomendação pedir para que um otorrino avaliasse. Mas se você consegue deglutir e percebe que depois aqui entala, né, que percebe que parece que o bolo alimentar tem uma dificuldade para descer e tomar seu caminho, aí sim a gente está falando do esôfago, né, que é aquela sensação de que tem uma perda, assim, uma bola, alguma coisa parada atrás do peito. Né? É isso aí. O Railson perguntou se o contraste utilizado é o bário e se ele é diluído na água ou no suco. Não, o contraste de preferência é o contraste iodado, porque ele é muito mais simples para contrastar. O bário, ele também é uma boa opção, mas ele é espesso, ele é leitoso, ele é branco, ele deixa resíduo, né? E normalmente, o que eu percebo, a maioria dos serviços utiliza hoje o contraste iodado, né? O contraste iodado simples, e ele é suficiente e adequado para fazer. A maioria dos serviços, pelo menos que eu recebo, as imagens fazem com contraste iodado, não com bário. Esse bário eventualmente pode grudar na mucosa, Roberto, causar uma reação? Sim. Na mucosa lesionada. De causar o quê? Uma reação lesionar? Não, eu acho que a característica do bário ele é muito mais espesso, é um contraste mais difícil de lidar, mas não que ele tenha a capacidade de causar danos. Eu acredito que é só porque ele é mais espesso mesmo, mais difícil de lidar. Eu acredito que a maioria dos serviços já usa o iodado, que é mais simples, né? Mais fácil para utilizar. A Cris Pliego perguntou aqui: o exame radiográfico com contraste é um exame tranquilo de se realizar? É um exame tranquilo, é como se fosse tomar um copo d'água e fazer um raio-x, né? O contraste iodado, principalmente, é um líquido simples, transparente, o gosto não é desagradável. Exatamente, eu não lembro se eu já tomei, mas os técnicos de radiologia que eu conheço dizem que os pacientes aceitam normalmente, sem problemas. E aí é uma radiografia, né? Às vezes faz mais de uma incidência, faz mais de uma fotografia, vamos dizer assim, né? Várias imagens, mas sem nenhuma dificuldade maior para os pacientes, sem problema. Gente, a gente conseguiu responder todas as perguntas, Roberto. Eu acho que eu bati o meu recorde. Respondendo as perguntas em tempo. Eu queria aproveitar, já está quase acabando, faltam uns minutinhos, para agradecer a sua presença, de ter aceitado e vir conversar sobre estenose de esôfago, que é esse tema assim, difícil, meio espinhoso. E falta 2 minutinhos para a gente acabar. Queria que você deixasse uma mensagem aí final e agradecer a presença de todo mundo aqui hoje no chat com a gente. Obrigada, Roberto. Obrigado. Eu também gostaria de dizer que é um prazer, né, a gente estar podendo cumprir aquele papel, aquela missão que me foi dada quando eu fui para o Chile e encontrei a enfermeira da Débora e ela realmente me despertou que é algo muito importante, a gente entrar nesse mundo e conhecer a vida dos pacientes e se colocar um pouco no lugar deles, né? Saber que seria muito importante a gente estar
podendo encontrar as pessoas que podem ajudar de fato a tratar essa doença difícil, né? Essa doença delicada. Mas agradeço a Janine, ao pessoal da Débora, ao convite, o Leandro, e quero dizer que eu fico à disposição, como eu já tinha falado. Se as pessoas tiverem dificuldades em relação a isso, e realmente às vezes eu recebo WhatsApp, não tem problema nenhum, eu fico aberto a poder partilhar o conhecimento daquilo que eu aprendi, que tem evidências de que pode ajudar a ser melhor, trazer mais qualidade de vida, resultados melhores para os pacientes. Eu fico à vontade para que outros colegas, os médicos de vocês, dos pacientes, façam contato comigo, e eu fico à disposição para discutir isso e poder disseminar esse método, sabendo que ele tem vantagens, por que não, né? Que seja feito sempre assim, se a gente puder, que todos os pacientes possam, quando necessário, fazer dessa forma para ter mais qualidade de vida. Vai acabar 4 segundinhos, Roberto. Muito obrigada, gente. A live fica salva.